Queria contar mais uma historinha para vocês. No ano de 1969, na Universidade de Stanford, Estados Unidos, um professor lá desenvolveu um trabalho. Queria que vocês prestassem bem atenção nessa história, porque vocês vão enxergar isso na nossa cidade e talvez na casa de vocês. Ele fez uma pesquisa, ele pegou 2 carros iguais, idênticos, do mesmo ano, da mesma cor, do mesmo modelo, e deixou um estacionado no bairro do Bronx, lá em Nova York, que era um bairro pobre, de grandes problemas sociais, e pegou um outro carro e levou para uma das regiões mais ricas lá da Califórnia, Palo Alto. Ele deixou esse carro parado lá. E ali foi. O que eles observaram? Em poucas horas, esse carro que ficou lá no Bronx, ele foi totalmente depenado. Foi destruído esse carro. Pneus, rádio, retrovisor, tudo foi arrancado desse carro, e aquilo que não pôde ser levado foi destruído. E aquele carro que estava lá no bairro de Palo Alto, na Califórnia, pessoal de um padrão melhor, inteiro. O que de imediato uma pessoa vai e pensa? Que a criminalidade está associada com a pobreza. Não é, meu presidente? Imediatamente você pensa isso, que a criminalidade está associada com a pobreza. Mas o estudo não parou aí, gente. Eles pegaram e foram lá naquele carro que ficou parado uma semana lá em Palo Alto, sem ninguém botar a mão. Eles foram com um martelo lá e quebraram o para-brisa daquele carro. Quebraram o para-brisa. Né, o professor que estava dirigindo o estudo. E largou aquele carro lá com o vidro quebrado. Gente, inacreditavelmente, em poucas horas, o mesmo processo que aconteceu lá no Bronx, começou a acontecer naquele carro lá em Palo Alto. Ou seja, a população passava e começou a depredar o carro, a destruir o carro. E em poucas horas o carro estava completamente destruído. Aí eu me pergunto, foi a pobreza que fez isso? Não foi a pobreza, gente. Foi a própria sociedade, a própria condição sociológica, psicológica que envolve o ser humano, que levou àquela destruição daquele veículo. É uma coisa que vem da natureza do ser humano. Aquele vidro quebrado representava a falta de regra, a falta de lei, a falta de vigia. E quando não há regra, quando não há controle, a população debanda. Vejam o que está acontecendo aqui no estado do Espírito Santo. Foi só a polícia anunciar que está em greve, aconteceram mais assassinatos do que nos últimos 4 anos, em apenas 4 dias. Lojas invadidas, tudo destruído. Então, é o que acontece dentro de casa, quando queima uma lâmpada, você não troca. Chega um filho, usa um copo, larga em cima da pia. Daqui a pouco a pia está lotada de louça e ninguém quer lavar. A torneira quebra, você vai largando, daqui a pouco aquela casa está cheia de entulho. Chega uma visita, ela fica assustada, porque os moradores da casa acostumaram-se com aquela condição de não cuidar. Desse princípio nasceu a política que levou o prefeito Giuliani, lá de Nova York, a política da tolerância zero. Ou seja, nos pequenos delitos, nas pequenas atitudes, é que nós podemos impedir os grandes crimes, os grandes equívocos. A nossa cidade de Guaratinguetá, dá uma olhada nela, gente, é uma bela cidade. Eu não nascido em Guaratinguetá, mas Guaratinguetá me abraçou, me tomou como seu filho, e aqui nasceram os meus filhos, e aqui eu resido. É uma cidade tão bonita, mas
Preste atenção lá no cemitério da saudade, que eu fiz o requerimento semana passada, o estado deplorável que chegou o cemitério da saudade ao longo de anos, porque saiu uma telha, o poder público não trocou. Começou a chover, deu infiltração, não foi consertado. E em pouco tempo, todo aquele cemitério hoje é o retrato, é o portão do inferno, porque ninguém mais cuida. E assim, se deixarmos as praças públicas sem cuidado, se deixarmos as escolas sem manutenção, se não cuidarmos da educação, nós veremos a nossa cidade tão linda, tão bela, em frangalhos. Mas também, o problema está no nosso íntimo. Quando nós cometemos aquele pequeno deslize, aquele pequeno erro que não faz mal para ninguém, de passar o sinal vermelho, entrar numa contramão, o cara que está de moto vem por cima da ciclofaixa, que é o lugar da bicicleta. O tempo todo nós vemos isso acontecer na nossa cidade. Todo mundo é contra isso, mas a toda hora isso acontece. Os grandes erros começam nos pequenos erros. Eu acho que dentro dessa análise interior que cada um de nós pode fazer, nós vamos encontrar a solução para as grandes mazelas que afetam as nossas cidades, que afetam a nossa sociedade. Será que teríamos tantos drogados assim, João Pita? Vereador João Pita, que fez aí um belo requerimento hoje aí. Será que tantas famílias, nós recebemos pessoas aqui o dia inteiro, pessoas com as mais impressionantes necessidades, e muitas delas pedindo ajuda para o seu familiar que está envolvido com a droga, porque um pequeno erro lá atrás não foi consertado. Nós temos esse poder. Nós, principalmente, meus queridos companheiros nobres vereadores, nós temos o poder de estarmos à frente das atitudes e das decisões que podem mudar a nossa cidade. E, audiência presente, vocês têm a capacidade, o poder de levar a todo o resto da população, aos seus familiares, esse tipo de atitude. Que o pequeno erro não aconteça. Que nós possamos construir, então, as grandes almas que fazem gerir a humanidade. É só, presidente. Muito obrigado.